Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal do Suelice Rosa, é o professor Rodrigo, componente curricular, tecnologia e inovação. Hoje, nossa aula, eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma retomada de uma introdução da tecnologia e inovação, do componente, e já também falando um pouco sobre uma das siglas que nós vamos conhecer um pouco mais durante o ano, tá bom? Então vamos lá, sejam bem-vindos, bom dia à aula. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, vai ter uma pergunta e depois algumas orientações para a nossa aula de hoje. Vamos lá então. Pessoal, primeiro, fazendo uma retomada sobre o que nós já conversamos esse ano. Eu sei que algumas pessoas, eu até já falei isso, que foram da semana A, mas tiveram muitas que acabaram não indo por conta de tudo que aconteceu, da pandemia, da gente voltar para o ensino não presencial, e tem outras também que optaram em não ir para o ensino presencial. Então, fazendo uma retomada sobre as primeiras atividades, algo rápido. A primeira atividade e a segunda do ano foi primeiro uma avaliação diagnóstica para ver a opinião de vocês sobre alguns temas relacionados com tecnologia, e depois perguntando um pouco sobre o que é tecnologia e aonde ela se aplica, onde nós podemos encontrar. O que eu percebi, pessoal, dando aqui um retorno, mais um retorno do que até uma correção, porque uma grande maioria eu vi que acertou, que compreendeu isso, mas é bom retomar para todos e todas. O termo tecnologia, pessoal, ele significa uma técnica. Então, é uma técnica que o ser humano utiliza para algo. Então, a tecnologia em si, ela é uma utilização de algum instrumento, de um objeto, para facilitar a vida do ser humano. Então, ela não é algo, que nem eu perguntei para vocês, se ela é recente ou não. A tecnologia em si, não, ela não é recente, ela já existe há muito tempo. Eu dei até o exemplo na atividade anterior, dos povos romanos, que ali eles construíam estradas, casas, construções e outras tecnologias. Também nós podemos encontrar essas tecnologias da antiguidade com os povos indígenas e outros povos. Então, a tecnologia em si, ela é muito antiga, como por exemplo, o fogo. Conseguir fazer o fogo é uma forma de tecnologia, é uma técnica utilizada em cima daquilo que gerou uma tecnologia e grandes avanços para aquela época. Então, a palavra tecnologia em si, ela significa utilizar uma técnica para facilitar ali a vida do homem, já vendo dentro de um contexto. Então, ela não é recente, ela já existe há muito tempo, tá bom? Então, por que que nós falamos às vezes, nossa, essa tecnologia é nova, isso vem revolucionando? Então, preste atenção que isso às vezes cai até em vestibular, em prova, para a gente não ser pego em umas pegadinhas, né? Então, quando falar novas tecnologias, aí sim, aí novas tecnologias ou tecnologias digitais, elétricas, quando relacionar com questões digital, elétrica, ou usar a palavra nova junto, tudo bem. Aí está falando sobre tecnologias mais recentes, tecnologias que existem há pouco tempo. Aí tudo bem falar que não é há tanto tempo, não tinha na antiguidade. Se falar apenas a palavra tecnologia, ela já existe há muito tempo, há milhares e milhares de anos. Aí foram mudando as tecnologias de acordo com a necessidade de cada sociedade, de cada cultura, necessidade e também condições que eles tiveram ali de desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Então, pensando nas novas tecnologias, tem um termo, uma sigla, que às vezes a gente acaba escutando muito, e que pode ser que ela caia no vestibular, que é TDIX. Então, o que significa o termo TDIX? Tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, as TDICs, o que elas são? É um conjunto de diferentes mídias que se diferenciam pela presença de tecnologia digital, ou seja, equipamentos que se utilizam do processamento de dados armazenados e funcionam através da decodificação de códigos. Daí foi difícil, hein? Quase que não saiu. Então,
as TDICs, elas são presentes na nossa vida. Elas são presentes na nossa vida, nós utilizamos, são tecnologias da informação. Nós utilizamos, nós acessamos elas diariamente em diferentes formas, diferentes mídias, diferentes lugares. Então, a pesquisa que eu vou pedir para vocês fazerem na aula de hoje, um pouco eu já respondi, mas é mais para a gente sistematizar, para deixar registrado, porque nesse momento, como eu não estou presencialmente com vocês, a gente poderia às vezes até fazer uma roda de conversa. Mas eu vou pedir 2 perguntas rápidas, tranquilas, para vocês responderem, primeiro, aqui no recado nosso do CMSP, na aula que está acontecendo agora, nesse tempo, que é o que são TDICs. Então, vai escrever não precisa escrever a pergunta, escreve eu já sei já que é o que são TDICs, e você vai escrever o que é essa sigla, o que é essa sigla, o que ela significa, o significado dela, algo rápido ali, de 1, 2 linhas. Primeiro a sigla e o que isso significa dentro de um contexto. O que é isso? Exemplos disso. A2, em quais meios de comunicação podemos encontrar as TDICs? Então, na 2, vocês vão falar para mim aonde se encontra, em quais meios de comunicação nós encontramos as TDICs. Então, nós temos o tempo dessa aula, dá para pesquisar, dá para relembrar e responder. Vocês vão responder em 2 lugares. Quem está assistindo agora ao vivo no CMSP, responder aqui no recado da aula ao vivo, e eu já vou acompanhando, anotando também como presença, e eu vou deixar disponibilizado como vídeo essa aula, vou gravar ela e vou disponibilizar para o pessoal que às vezes não consegue assistir ao vivo ou que não pôde. Eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem acessar ao vivo por conta da pandemia, cada família, cada um tem uma demanda diferente, eu entendo isso. Então eu vou deixar disponibilizado o vídeo e vai poder postar no Classroom. Então, quem já fez a atividade aqui, não precisa se preocupar em ter 2 vezes o trabalho, mas precisa registrar isso no Classroom, para poder contar essa nota para vocês. Aí pode tirar uma foto do caderno, ou copiar, já aproveita agora e escreve depois no Classroom, já solta ali como resposta. Eu vou deixar exatamente esse vídeo, essa atividade no Classroom para vocês depois, tá bom? Já vou deixar já liberado agora no Classroom, então vocês vão postar no Classroom e por aqui. Assim já fica contando também como uma nota para o bimestre e algo tranquilo. E mais do que a nota, é importante a gente relembrar qual que é o objetivo dessa introdução, desse primeiro momento que eu fiz com vocês em tecnologia, no componente. É uma visão mais geral, a gente saber o que significa a palavra tecnologia. Ela é uma técnica utilizada pelo homem. Então, ela é recente? Não. Quando fala tecnologia, ela já existe há muito tempo. Então, nos povos da antiguidade, na pré-história, já se utilizavam de algumas tecnologias, mas ela vem sofrendo transformações. Aí que nós vamos vendo, ao longo das próximas aulas, outras tecnologias. Então, elas não são as mesmas de antigamente, mas já existiam tecnologias antigamente. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo, que nós não vamos voltar nisso depois. Combinado? E então, novas tecnologias, tecnologias digitais, aí sim, nós estamos falando do período da história mais recente, há menos anos, décadas, séculos, algo há pouco tempo. Aí nós não estamos falando mais de milênios, de muito tempo atrás, tá bom? Então vamos fazer essa separação. Se cair um dia no vestibular alguma coisa falando só tecnologia, não é recente. Tecnologia já existe há muito tempo. Novas tecnologias ou tecnologias digitais, aí sim. Aí nós estamos falando sobre tecnologias recentes, combinado? Aqui, uma orientação final para atividade. Tem atividades no Classroom. Além dessa, eu coloquei uma daquela do prazo de 21 dias, que é uma síntese. O que eu quero quando eu falo uma síntese, pessoal? Uma síntese é para vocês colocarem os pontos principais e depois fazer um breve comentário sobre aquilo. Eu estou pedindo síntese, às vezes, de algumas aulas do CMSP. Por quê? Como o CMSP é também para vocês assistirem as aulas deles, além da nossa, nesse momento de pandemia, existem aulas lá no CMSP com os professores de lá. Isso é uma maneira de eu ter um controle do que vocês assistiram, tanto um controle em termos de nota, e principalmente um controle para saber o que vocês entenderam. Porque como nós não temos esse diálogo
no momento da aula, esse retorno, essa síntese, eu consigo ver se algumas aulas principais, de alguns temas importantes que eles fizeram aula, se vocês conseguirem entender, se ficaram com alguma dúvida. Então, nessa síntese que vocês vão colocar, é um breve resumo, de 2, 3 linhas para resumir os pontos principais e 1, 2 linhas ali comentando um pouco do que foi a aula, seu entendimento, sua opinião. Assim eu consigo perceber se vocês entenderam, às vezes podem dar uma dica, pode aprofundar também, se entendeu, pode às vezes aprofundar, pensar sobre outras coisas onde aquilo pode ser utilizado, se não entendeu, pode deixar comentando, professor, essa parte eu tive alguma dificuldade. A síntese é para isso, não é só para nota. Se você colocar que não entendeu, não vai perder nota, fiquem tranquilos. O mais importante é o processo de ensino, de aprendizagem. É vocês assistirem e darem essa devolutiva. É uma forma de a gente ter esse contato. Combinado? Então, pessoal, sobre a aula de tecnologia dessa semana é isso. Então, vocês vão responder agora. Eu vou voltar aqui no vídeo para as perguntas, para vocês responderem, então, 2 vezes. Primeiro aqui no recado da aula e depois postar lá no Classroom. Combinados? Então, eu vou aguardar aqui a resposta de vocês. Se alguém ficar com alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, eu fico disponível aqui no chat, no recado. Pode mandar uma mensagem e nós seguimos conversando, tá bom? Saudade de vocês. Tchau, pessoal. Abraço.